Bem, pessoal, antes de nós iniciarmos nossa aula, precisamos corrigir a atividade da aula passada. Lembrando que vocês deveriam ter assistido a aula que eu deixei para vocês em vídeo. Deveriam ter também assistido um vídeo que serviria de complemento para que vocês pudessem responder a atividade. Então, vamos lá para a correção. Tá aqui mais uma atividade onde eu já falei para vocês que as questões elas alternam entre si. As questões que vocês estão respondendo, cada aluno vai responder em ordem aleatória, ok? Vamos lá. Leia o texto abaixo e analise as alternativas a seguir acerca do modernismo, assinalando V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. O que a crítica chama de modernismo está condicionado a um acontecimento, isso é, por algo datado, público e clamoroso que se impôs à atenção de nossa inteligência como divisor de águas. Qual é esse divisor de águas? A Semana de Arte Moderna. A gente sabe que a Semana de Arte Moderna é o marco inicial do modernismo no Brasil. Pois bem, ela foi realizada em fevereiro de 22 na cidade de São Paulo. Como os promotores da semana traziam de fato ideias estéticas originais em relação às nossas últimas correntes literárias, que era o quê? Parnasianismo e simbolismo, que já estavam em agonia, né? Parnasianismo e simbolismo pareceu aos historiadores da cultura brasileira que modernista fosse o adjetivo bastante para definir estilo dos novos, e o modernismo tudo que se viesse a escrever sob o signo de 22. Ou seja, o estilo modernista seria aquilo que seria novo, certo? Que seria diferente. E modernismo aquilo que viesse lá de 22, que foi gerado a partir das apresentações, a partir das publicações que foram feitas em 1922. Os termos, contudo, são tão polivalentes, né? Tem tantos significados que acabam não dizendo muito, a não ser que determinem por trás de sua vaguidade. Primeiro, as situações socioculturais que marcavam a vida brasileira desde o começo do século. Então, assim, aquilo que era diferente, aquilo que era ousado, poderia ser considerado modernista, poderia ser considerado moderno. Assim como as correntes de vanguardas europeias que, já antes da Primeira Guerra, tinham radicalizado e transfigurado a herança do realismo e do decadentismo, ou seja, as vanguardas elas vieram mudar, elas vieram transformar aquilo que o realismo havia deixado. Pela análise das primeiras, entende-se o porquê de ter sido São Paulo, o núcleo irradiador do modernismo. Lembre que São Paulo estava crescendo, estava evoluindo, culturalmente falando, assim como urbanisticamente. As instâncias, ora nacionalistas, ora cosmopolitas do movimento, as duas faces ideologicamente conflitantes. Graças ao conhecimento das vanguardas europeias, podemos situar com mais clareza as opções estéticas da semana e a evolução dos escritores que delas participam. Texto de Alfredo Bossi. Vamos lá analisar os itens, para a gente descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Primeiro, o modernismo foi lançado por um grupo de intelectuais da burguesia culta, paulista e mineira, que gozavam de condições especiais, como viagens à Europa, acesso aos concertos e exposições de arte modernas e defensores do soneto. A primeira coisa que mata aqui, ó, defensores do soneto. No modernismo, vocês até encontrarão, lá para a terceira fase, alguns textos em forma de soneto. Vinícius de Moraes tem sonetos maravilhosos. Mas no início, na primeira semana, aquilo que era soneto era parnasiano, aquilo que era soneto era academicista. Aquilo que era soneto tinha que ficar para trás. Por isso que essa aqui, ó, ela já está errada. É falsa. Próximo. Trazendo elementos plásticos pós-impressionistas, cubistas e expressionistas, a exposição de Anita Malfatti, em dezembro de 1917, foi extremamente elogiada no artigo Paranoia ou Mistificação. Não. Pelo contrário, Monteiro Lobato, entre aspas, desceu foi os cachorros na bonita da Anita Malfatti. Aqui criou até um conflito entre eles. Ele criticou as ideias que a Anita tinha ido para a Europa, tinha visto todas as questões vanguardistas e resolveu
trazer, né? Resolveu expor. E Monteiro Lobato, como diria eu em sala de aula, desceu o cacete. Pelo contrário, em vez de elogiar, ele desceu o cacete. Então, nós já observamos que essas duas aqui, elas são falsas. Se as duas primeiras são falsas, eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra B, eu já elimino a letra D e já elimino a letra E. A alternativa certa vai ser a letra C. Mário de Andrade, continuando. Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Pitta, Plínio Salgado, Raul Bopp e Cassiano Ricardo são autores do modernismo. Se vocês assistiram aos 2 vídeos que eu indiquei, vocês viram lá que eles faziam parte, sim, do modernismo. Eles faziam parte, sim, tanto da semana quanto da primeira fase. A Semana de Arte Moderna foi simultaneamente o ponto de encontro de várias tendências. Desde a Guerra Mundial, vinham se firmando em São Paulo, que desde a Guerra Mundial vinham se firmando em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a plataforma que permitiu a consolidação dos grupos, publicação de livros. Gente, tudo isso aqui é verdadeiro. Tudo isso aqui é verdadeiro. A Semana de Arte Moderna, ela foi ela que fez eclodir o modernismo, que fez surgir. E lembrando que foi um período em que vários manifestos foram publicados, vários livros, várias revistas também foram publicadas. Próximo. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo e expressionismo são exemplos das vanguardas europeias que influenciaram o modernismo. Óbvio. Quando nós estudamos as vanguardas ainda em sala, nós vimos isso. Embora no modernismo se quisesse defender, falar do que é de Brasil, mostrar nossas riquezas, mas de forma crítica também, mostrando o que temos de beleza, mas também criticando, mostrando a verdade da nossa nação, querendo ou não, acabamos sofrendo, sim, uma influência das vanguardas europeias. E, por fim, o termo modernista veio caracterizar um código novo próximo do parnasianismo e simbolismo, o que mata, o que deixa errado aqui, próximo do parnasianismo e simbolismo, pelo contrário. O termo modernista, ele era contra o que era academicista, era contra o que era parnasiano, era contra o que era simbolista. Se eu tirasse próximo do parnasianismo e do simbolismo, todo o restante estaria correto. O termo modernista veio caracterizar um código novo, já o termo moderno inclui fatores relativos à mensagem, tal. É aquilo que está lá no início, que nós lemos, ok? Próximo. Sabe-se que a Semana de Arte Moderna foi o divisor de águas em nossa cultura. Sobre o momento histórico da primeira fase desse período literário, o que é correto afirmar? Que a Revolução de 1930, a vinda de imigrantes para a substituição de mão de obra escrava no Brasil e a criação do Partido Comunista foram alguns fatos históricos que marcaram o primeiro período modernista. Óbvio. Se vocês viram lá direitinho as características, essas aqui elas estão inseridas. Lembrem que eu falei para vocês que esses imigrantes que eles vinham para substituir essa mão de obra escrava, eles vinham da Europa, vinham com um sonho de que aqui no Brasil poderiam ser prósperos e aqui no Brasil poderiam crescer. A B está errada porque Memórias Póstumas de Brás Cubas não foi lançado durante a Semana de Arte Moderna, muito menos foi um marco no primeiro período modernista. A C está errada porque ele diz assim, nesse primeiro período modernista, certas mudanças proporcionaram o surgimento de novas ideias, até aí tudo bem, sendo duas destas. 150 anos da independência. Não, gente. Não tem nada a ver com 150, não. Eu falei para vocês em sala que a semana de 22, ela foi escolhida, não foi à toa, o ano de 22 não foi escolhido à toa. Foi o centenário da independência. Enquanto que há 100 anos o Brasil, entre aspas, se tornava independente de Portugal, 100 anos depois, 1922, o Brasil se tornava independente da Europa também no quesito literatura, produção literária. Letra D, essa primeira fase é marcada pelo golpe militar. Se vocês viram bem, a primeira fase do modernismo, ela aconteceu de 22 a 1930. Então, 1930 não tem nada a ver com 64, já mata aí. E a letra E, a SAM ainda usou elementos parnasianos. Não, gente, parnasiano não tem nada a ver com Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna era totalmente contra o que era academicista, o que era parnasiano. Por isso que a certa é a letra A. 3.
A ambição do grupo modernista era grande: educar o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado e, sobretudo, pesquisar uma maneira nova de expressão compatível com o tempo do cinema, do telégrafo sem fio, das travessias aéreas intercontinentais, tudo que era novo. Isso que ele cita, o cinema, o telégrafo, as travessias aéreas intercontinentais, aqui naquele momento era tudo novo, era considerado tudo moderno. O trecho acima e os conhecimentos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e o modernismo brasileiro subsequente, é correto afirmar que a Semana de Arte Moderna marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias? Sim, marcou inspirado. Querendo ou não, acabou sofrendo influências. Buscando uma nova arte com uma identidade brasileira? Sim, o modernismo queria mostrar a nossa identidade. Claro que de forma crítica, mostrando o que tínhamos de beleza, mas também mostrando aquilo que tinha de errado. Fazendo experimentos, misturando, né, essa identidade miscigenada, uma identidade misturada, antropofágica, cosmopolita, ou seja, envolvendo sempre os centros urbanos, as cidades. Lembrem que na primeira fase eles não deixaram de lado a zona rural, mas o movimento ele celebrava o progresso da nação, né? Ou seja, mostrava muito os centros urbanos, que era simbolizado principalmente pelo desenvolvimento da cidade de São Paulo. Por isso que não foi à toa que a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo. A próxima questão: os principais autores da primeira fase do modernismo na literatura. Se vocês viram o vídeo que eu deixei para vocês, estava lá escrito o nome deles, bonitinhos: Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Resposta certa seria a letra E. E por fim, mas não menos importante, no poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época. Vamos lá, ler esse texto para descobrirmos qual é a característica dessa escola literária que nós encontramos nele. Primeira fase do modernismo: namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura: Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Aqui, a característica que nós encontramos, a reiteração de palavras com recurso de construção de rimas ricas. Aqui não tem rima. Nem rico, nem pobre. Aqui não tem rima. A letra A não está certa. Escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. Primeiro, que o texto não é nem romântico. Segundo, que o romantismo não tem nada a ver com o modernismo. O romantismo é lá para a banda do romantismo, certo? Então, aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Criativa simetria de verso para reproduzir o ritmo do tema abordado. Gente, aqui não tem nada de simétrico, não. Vejam que os versos são livres, ou seja, aqui cada linha, na verdade, não é nem verso. Aqui a gente tem um diálogo, nós temos um diálogo. Observem que cada linha desse diálogo, cada uma tem tamanho diferente. Então, eu não posso dizer que ele vai ter um ritmo, que ele vai ter simetria, ele vai ser perfeito. Não existe isso. A letra D, a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. Pode ser. Quando ele diz aqui, a gente. Pode ser. O recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Meu Deus do céu, primeira coisa. Não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com realismo. Então, eu vi bem que realismo, então, não tem nada a ver. E outra coisa, o gênero aqui, embora ele seja um diálogo, o que vai destacá-lo como é um texto moderno, além do tamanho, que ele é um texto curto, ele é simples, que é uma característica dos textos modernos, ele vai também utilizar o quê?
uma linguagem falada em situações do cotidiano. Por isso, a resposta certa é a letra D. Sugiro que para as próximas atividades, vocês vejam os vídeos com atenção, façam anotações nos cadernos de vocês, para que durante as nossas aulas vocês possam tirar todas e quaisquer dúvidas que porventura possam ter. Até a próxima!